Bom dia comunidade Paz e Bem, bom dia comunidade da TV 247. Meu nome é Adriana, sou a Adriana de Nanã, do Ilha Monanã, que fica na zona leste de São Paulo, e sempre muito grata por estar aqui nas manhãs de quinta-feira com vocês, aprendendo, trocando um pouquinho das experiências da cultura da matriz africana e sempre provocando reflexões para as nossas questões do dia a dia. E como todos os programas, eu gosto de começar agradecendo. Eu quero agradecer a Maria Paula Leal, Maria dos Anjos, Gilvana Gonçalves, André Machado, Regina Pereira, Renata Furigo, Edson Miguel Silva, Patrícia Porto, Leila Crispino, Maria das Graças Pedrosa Carneiro, Inês Siqueira, Regina Facchini, e a Regina ela diz assim: bom dia, mãe Adriana, obrigada por mais esse ensinamento sobre a necessidade de estender o respeito e a prosperidade a todas as pessoas. Que sejamos capazes de valorizar cada pessoa e fazer com que sua luz possa brilhar. Que sejamos capazes de fazer isso em nosso dia a dia. Que o racismo, o classismo, o machismo, o etarismo, a LGBTfobia não atrapalhem o reconhecimento do valor de cada pessoa. Que sejamos nós mesmas aquelas pessoas responsáveis por ajudar e desvelar o brilho de cada ser. Gente é para brilhar, como diz o poeta. Gratidão, mãe Adriana. A senhora é uma excelente aquecedora de almas. Nessa vida de buscar fazer nosso brilho ser valorizado e valorizar o brilho de outras pessoas. Nem sempre há tempo para manter a alma aquecida. Gratidão a Exu, que fez se cruzar em nossos caminhos. Até a próxima quinta. Bom, eu achei super linda a mensagem da Regina, e eu acho que isso é muito importante. A questão, eu tenho trazido os temas e as histórias de orixá para a gente conseguir refletir. E a história da semana passada foi sobre Oxumaré, fala também a questão do reconhecimento, e vai a Regina, assim como várias pessoas comentaram, né, suas observações com relação a isso. E espero que esteja ajudando de alguma forma para a gente, porque a mim está ajudando, né, de refletir no dia a dia, nas pequenas coisas. E não é dizer que a gente não sabe dessas coisas, mas às vezes a gente é engolido pelas questões do dia a dia, as demandas, né, do dia a dia, as questões operacionais, que é levantar, comer, trabalhar, pagar conta, e às vezes a gente esquece dessas pequenas sutilezas e que, na verdade, faz tanta diferença na vida da gente. Também agradecer o Yuri Rizzi, Maria Sá Xavier e tantos outros que colocaram seus comentários, suas observações. Quero sempre agradecer, porque eu aprendo bastante, eu leio todos os comentários e, para mim, ajuda tanto a entender do que vocês estão querendo mais saber. Vocês podem colocar suas perguntas. Eu tenho colocado também o meu e-mail, né, aí nos comentários, para quem quiser fazer alguma pergunta, trocar ideia. Eu estou à disposição para aquilo que eu souber e aquilo que eu não souber para a gente aprender junto. Muita gente tem colocado dicas de filme, de vídeos, de leitura, que tem me enriquecido bastante, tá bom? Bom, hoje o orixá que a gente vai falar é de Ieuá. Ieuá é outro orixá que eu tenho um amor gigantesco. Eu nasci na mão de um Ieuá, minha Ialorixá, que já se foi a um ló, né? Já foi distante. Ela era de Ieuá. Então, eu tenho um amor e um carinho muito grande. Apesar que eu digo que eu sou suspeita, né? Porque eu amo demais todos os orixás, todas as divindades.
Euá é escondida por seu irmão Oxumaré. Filha de Nanã também é Euá. Euá é o horizonte, o encontro do céu com a terra. É o encontro do céu com o mar. Euá era bela e iluminada, mas era solitária e tão calada. Nanã, preocupada com sua filha, pediu a Urumilá que lhe arranjasse um amor, que arranjasse um casamento para Euá. Mas Euá desejava viver só, dedicada à sua tarefa de fazer cair a noite no horizonte, matando o sol com a magia que guarda na cabaça Odô. Nanã, porém, insistia em casar sua filha. Euá pediu então a ajuda a seu irmão Oxumaré. O arco-íris escondeu Euá no lugar onde termina o arco de seu corpo. Escondeu Euá por trás do horizonte e Nanã nunca mais pôde alcançá-la. Assim, os dois irmãos passaram a viver juntos, para sempre inatingíveis no horizonte, lá onde o céu encontra a terra, onde ela faz nascer a noite com seu ador. Diz que quando o céu está vermelho, está avermelhado no horizonte, é quando Euá vem nos visitar, quando Euá está visitando a Terra. Assim, quando tem o arco-íris, né? O arco-íris é quando o Oxumaré vem nos visitar. Diz que quando tem aquele anoitecer, que ele fica meio avermelhado, meio alaranjado no horizonte, diz que é Euá na Terra. E o que me faz refletir esse tã da Euá? Eu tenho pensado muito nas questões do feminino, sabe? Do direito da mulher, do direito ao feminino. Porque a gente vive numa sociedade patriarcal, machista, e onde todas as leis são pensadas, escritas e executadas por homens brancos. E o resultado disso tem sido muita violência. A quantidade de mulheres que são abusadas e exploradas. E Euá, esse tã dela, da vontade, do desejo de morar sozinha, de não estar com ninguém. Ela estava bem, ela estava triste, ela não estava infeliz, ela não estava... E por que ela era obrigada a viver com alguém? A se casar? Porque tem isso, né? Essas regras, uma mulher, para ela ser bem vista, ela é obrigada a casar, obrigada a ter filho. Uma mulher, se não tem filho, não tem marido, ela não presta para nada. E aí, nessa obrigatoriedade, quantas mulheres se veem obrigadas a abrir mão da sua essência, da sua natureza, para montar família? Uma família que ela não queria, às vezes não era da sua natureza. Toda mulher é obrigada a ser mãe? Ainda tem essa fala, né? Toda mulher tem que ser mãe, nasceu para ser mãe. Não é verdade. Não é verdade. Nenhuma mulher é obrigada a ser mãe, como nenhuma mulher é obrigada a ser esposa. É lógico que a gente está falando no sistema heteronormativo, né? Mas... E Orixá não está preocupado com isso, né? Nas tradições, inclusive, a gente costuma dizer que crise de gênero, né? Discussão de gênero é uma discussão recente, é uma discussão mais ocidental. Não tinham essas crises de gênero, se observar nas comunidades tradicionais, mais primordiais, não tinham essas questões. Todas as orientações de gênero eram muito bem adaptadas, na sua maioria. Toda essa violência vem a partir do patriarcado, onde determina o papel da mulher, né? O papel de homem, o papel da mulher. E por que eu trago essa reflexão? Nós temos recentemente
essa semana, inclusive, um caso que veio a público da menina de 10 anos, abusada pelo tio durante 4 anos, e aí isso só veio à tona depois que ela engravidou, e aí tem toda a psicopatia dessa sociedade, que todo mundo quer determinar alguma coisa, ninguém está preocupado exatamente com a saúde mental, a saúde física, porque uma criança de 10 anos gerando, o seu corpo nem está pronto, e ela só engravidou agora porque começou a ovular, quer dizer, seu corpo está sendo violado há muito mais tempo, há 4 anos, ninguém parou para pensar em todas as deformidades provocadas física e emocionalmente nesse ser humano, porque a sociedade ela acha que deve determinar o que é ser mulher, como a mulher deve se portar e qual o papel dela, qual a função, qual o papel, qual o valor desse objeto, né? Porque é objetificar o corpo da mulher, o papel da mulher, o espírito da mulher, onde toda mulher nasceu para ser cuidadora, porque o homem não precisa cuidar, né? O homem não precisa cuidar de alguém, ele nasceu só para ser cuidado. E a mulher nasceu para ser usada enquanto mãe, porque é isso, ela não pode ser indivíduo. Ela nasce, ela é filha de alguém, depois ela é esposa de alguém, e depois ela é mãe de alguém, e morre, né? E acabou. Alguém para discutir que essa mulher ela é alguém, ela por si só, e ter o direito de ser alguém, e esse ser alguém significa seguir aquilo que é da sua natureza. Tem tantas mulheres que, por exemplo, não podem gerar e têm um amor, ou até geram filhos e elas criam seus filhos. A gente já falou várias vezes sobre isso aqui, principalmente dessa cultura da mulher negra, de acolhedora, e muito por conta da necessidade, né? De toda a perseguição e massacre com a diáspora, onde os que mais morrem são os homens negros, e jovens na sua maioria, o que sobra é a mulher. E essa mulher, que já passou por todo tipo de violência, ela cria os seus, cria os do vizinho, os da família. Tem muita mulher que é mãe dos filhos, mãe dos irmãos, mãe dos sobrinhos, mãe dos vizinhos. Mas nem toda mulher nasceu para isso. Como nem todo homem nasceu para ser pai. E tudo bem. O problema não é isso não ser da natureza. De repente, a pessoa ela é muito bem, feliz, tocando a sua vida. Meu cachorro que gosta de participar também, né? Hoje o periquito está mais tranquilo, não está participando. Semana passada, acho que ele cantou bastante, né, para o Xumaré. Hoje está o cachorro querendo participar um pouco mais. E aí a gente olha toda essa violência. A história dessa menina é uma história onde centenas de milhares de mulheres têm passado por essa violência, desde a infância. O corpo da mulher, e quando a gente fala da mulher negra, então, porque já é um objeto em si, desde a escravidão, né, já era, e isso está marcado até os dias de hoje, começou a formar o corpo da menina, às vezes com 5, 6 anos, começa a dar forma, a rua já vê, as pessoas já veem com outros olhos. Já começa a ver um corpo objeto. E é algo para a gente parar para refletir. Porque não é possível a gente não ser capaz de retomar a nossa humanidade. E retomar a nossa humanidade é reconhecer a humanidade do outro. Reconhecer a humanidade da mulher, reconhecer a humanidade da filha, a humanidade da mãe, da irmã. E a sociedade, e esse patriarcado, e esse machismo, sexismo é tão arraigado que muitas mulheres também estão presas a isso, a esse olhar, onde se abstém de acolher, não é capaz de acolher a filha.
no momento de violência. E muitas vezes porque essa mãe também já passou por uma violência anterior. E assim a gente vai gerando doença e mais doença, famílias e mais famílias destruídas e só violência. É necessário a gente resgatar a nossa humanidade e resgatar e permitir viver a humanidade feminina. O mundo, ele parte a partir do feminino. Toda a energia do planeta, ela, na sua imensidão, na sua maioria, é feminina. A Terra é o planeta feminino, que é um planeta gerador, é um grande berçário. Nós geramos, não geramos sem o masculino. E eu sempre prego, sempre digo que eu não sou a favor da desconexão, nem a disputa entre o masculino e o feminino. Não, é necessário se reconhecer o poder e a importância de ambos. Mas é necessário reconhecer e aceitar e resgatar a humanidade de ambos. Porque a nossa sociedade só tem nos desumanizado. E não adianta todo mundo só ir para as redes e falar quando tem um caso, porque são muitas mulheres, muitas. Os dados só fazem aumentar. O Brasil é um dos países com maior índice de feminicídio. E feminicídio é de assassinato de mulheres apenas pelo fato de elas serem mulheres. Só que até ela ser assassinada, ela já sofreu diversos tipos de violência. E muitas mulheres sofrem violência desde a infância. E isso as leva a só se envolver em relacionamentos também violentos e abusivos. Porque é como... Porque fica doente. Doente. Adoece e adoece o seu meio, né? E ainda tem mais toda essa cobrança de como deve se portar. Eu lembro quando eu era menina, às vezes eu falo, né? Minha avó era senta como menina, senta como mocinha, mastiga como mocinha, fala como mocinha, né? Eu virei uma moleca, né? Subia na árvore, brigava na rua, empinava a pipa. Eu acho que de tanto essa pressão de ter que me portar como mocinha, eu só queria me portar como uma pessoa, né? E como uma criança na época. Eu sou abençoada de não ter sofrido violência, mas a quantidade de mulheres que me cercam e que me procuram vítimas de violência tem me assustado. E olha que eu trabalho na área de garantias de direitos há muitos anos, há mais de 20 anos, mas é assustador o número de mulheres vítimas de violência sexual, violência emocional, psicológica. E é necessário a gente acabar com isso. É a reflexão que eu tenho para hoje, a provocação, na verdade, de resgate da humanidade do feminino e do masculino. Porque se os homens resgatam sua humanidade, ser humano, é reconhecer a humanidade do outro. É o apelo que eu tenho para hoje, a provocação que eu tenho para hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que o tema é pesado, mas o mundo está pesado, né? E é necessário a gente abrir as cortinas, encarar o mundo de frente para resolver os problemas. E cada um de nós fazer a nossa parte, o pouco que seja, se rever nas pequenas práticas, nos pequenos julgamentos. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado. Euá também é uma caçadora, uma grande caçadora. Ela poderia ser, em outras mitologias, ser confundida com Diana, por exemplo, na mitologia grega. Euá é uma grande caçadora. E sendo que quinta-feira é o dia dos caçadores, eu vou rogar hoje por Euá, por Oxóssi, Inle e Boalamo, todos os Odés que nos tragam caça farta,
que tragam de volta a nossa humanidade, para que possamos viver melhor conosco e com quem está em nossa volta. Que traga uma caça farta, muita fartura, muita prosperidade, que cuide de todas essas mulheres vítimas de violência que estão nas ruas hoje, fugindo de companheiros violentos, fugindo com seus filhos, dormindo até na rua, onde na rua ela se sente mais segura do que dentro de sua própria casa. Que todos os caçadores as cubram, as protejam, que nenhuma mãe, que nenhuma mulher, que nenhuma criança seja violentada hoje, só por hoje. Só por hoje. Que nenhuma mulher, que nenhuma criança seja agredida só por hoje, por um dia. Tenha uma quinta-feira abençoada, tenha um final de semana abençoado, com muita fartura, muita prosperidade e muita humanidade.